Pronto. Então, boa noite, pessoal. Vamos ter a nossa quarta aula síncrona do curso de Princípios de Contagem da licenciatura em Matemática EAD da UFPE, semestre 2025.1. Então, até aqui, o que a gente já abordou nessa disciplina? A gente falou sobre o princípio multiplicativo, sobre as permutações, né? Tanto permutações simples quanto permutações com repetição de elementos. A gente fez isso na última aula. E no finalzinho da última aula também a gente viu como que a gente lida com as combinações. Então, ao passo que quando você está fazendo algum problema em que a ordem importa, em que a ordem com que os objetos aparecem na sua lista, ela é importante, esse problema é um problema em geral, é um problema de permutação, de arranjos. Quando a ordem não importa, é um problema de combinação. Então, aqui a primeira coisa a fazer é a gente ler o enunciado, conseguir interpretar ele e decidir se a ordem importa ou não. E aí, a partir disso, a gente vai pensar em como resolver ele, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre combinações simples. Simples também não quer dizer que é fácil, não, tá? Quer dizer só que também não tem repetição. Depois a gente vai falar sobre combinações em que tem repetição de elementos. São chamadas combinações completas. Vai ser o que a gente vai fazer logo após a gente voltar da prova, tá? A gente vai falar sobre isso, sobre permutações circulares, depois um pouco sobre binômio de Newton, e depois a gente vai para a parte final do curso, que é sobre probabilidades. Tá? Então, o que é que configura ser uma combinação? Né? Então, é quando você tem uma certa quantidade de elementos para uma certa quantidade de lugares, e a ordem com que você organiza esses elementos não importa. Então, o mais importante aqui é que a ordem não importa, tá? A ordem não importa. Então, como a gente já vinha falando, e falou no finalzinho da última aula, peraí, deixa eu colocar aqui mais uma caneta, que aí fica mais fácil para mim. Então, vê como é que a gente faz, tá? Vamos pensar o seguinte, digamos que eu tenho 5 objetos para escolher para 3 lugares. 3 lugares, e é uma combinação, então a ordem não importa. A ordem não importa. Aqui eu estou fazendo uma rápida revisão do final da última aula, tá? Então, como é que a gente faz para resolver isso? Para saber de qual a quantidade de maneiras que tem de a gente fazer isso? Você pode começar pensando como se a ordem ela importasse. Então, começa pensando como se a ordem fosse relevante aqui, certo? E depois a gente iria desconsiderar a ordem. Então, a gente ajusta para que os casos que estão sendo contados repetidamente, quando a ordem é levada em conta, sejam contados como tudo uma coisa só. Então, vê só, considerando com 5 objetos para 3 lugares. Então, primeiramente, eu faço como se a ordem ela importasse. Como é que fica, então? Eu tenho 5 escolhas para a primeira posição, tenho 4 para a segunda posição e tenho 3 para a terceira posição. Então, o resultado seria isso aqui, tá? 5 vezes 4 vezes 3 seria se a ordem importasse. Se a ordem importasse, então, se a ordem importasse, então seriam 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60 opções, tá? Teria 60 formas de fazer isso. Mas é isso, a ordem não importa. Então, digamos que os objetos que eu escolhi, digamos que fossem letras. Então, digamos que as letras que eu escolhi foram A, B e C. Então, se foram A, B e C, se eu escolher nessa ordem aqui, nessa ordem aqui, nessa ordem aqui, nessa ordem aqui, nessa ordem ou nessa ordem, em todos esses casos, são as mesmas letras, são as mesmas 3 letras que foram escolhidas, só mudou a ordem, certo? Então, tudo isso aqui é uma coisa só, tá?
É uma coisa só. Só que, se eu tivesse considerando a ordem, todas essas seriam coisas diferentes. Estão entendendo? Então, se eu faço considerando a ordem, está dando 60. Mas a ordem não importa. Então, cada coisa está sendo contada 6 vezes. Então, se cada coisa está sendo contada 6 vezes e está dando 60, qual é o total de possibilidades que a gente tem? Se cada uma está sendo contada 6 vezes, se eu tenho 60 no total, é porque são 10, né? Beleza? Tem 10 opções aí em que a ordem não importa. Todo mundo está entendendo isso? Então, aqui eu tenho 6. Cada, cada resultado possível está sendo contabilizado por 6 vezes diferentes se a ordem importasse. Então, para eu desconsiderar a ordem agora, eu divido tudo por 6. Aí vai dar 60 sobre 6 dá 10. 10 é o total de formas que eu tenho de colocar 5 objetos em 3 lugares sem levar em consideração a ordem. O que é que a gente fez, então? Para a gente calcular esse 10 aí. Esse 10 veio de onde? Ele veio assim, ó. A gente colocou no numerador 5 vezes 4 vezes 3 e no denominador 6. 6 é o quê? 3 vezes 2 vezes 1. É o total de formas que eu tenho de permutar esses 3 elementos aqui, A, B e C. Tá certo? Então, repetindo, só para a gente fazer uma analogia agora. E se fossem 7 objetos, tá certo? Para 4 lugares. De novo, sem considerar a ordem. Aí como é que fica? Usando a mesma analogia, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou ter uma fração. Em cima, eu iria fazer como se a ordem ela importasse, tá certo? E embaixo, eu divido pelo fatorial do número de lugares. Em cima, o fatorial do número de lugares era o quê? Era 3 fatorial, né? 3 vezes 2 vezes 1. No segundo caso embaixo, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, porque são 4 lugares, eu tenho que dividir pelo fatorial do número de lugares. Então, aqui embaixo eu tenho o quê? 4, 3, 2, 1. E em cima, como é que a gente fez no outro caso? Embaixo eu tinha fatorial do número de lugares. E em cima, o que é que eu tenho? Eu comecei com 5, que é o quê? É o total de objetos. E fui diminuindo de 1 em 1, até em cima ter o mesmo número de termos que tem lá embaixo. Então, se eu fizer isso no outro caso aqui, eu ia começar com o quê? Com 7, e vou diminuindo de 1 em 1 até ter o mesmo número de termos que tem no meu denominador. 7, 6, 5 e 4. E aí acabou. Isso aqui que vai dar o meu resultado. Vocês entenderam como que eu fiz embaixo? Para eu generalizar a ideia da conta que eu fiz no outro caso, que era 5 para 3, para fazer para 7, para escolher 4. Então é sempre assim, sempre que for alguma combinação, você faz assim. Você começa dividindo pelo fatorial do número de lugares, tá? E em cima você começa com o número de objetos e vai diminuindo de 1 em 1 até chegar ao número de termos que tem embaixo. Fazer isso é a mesma coisa que fazer o quê? Em cima você faz como se a ordem ela importasse. Por isso que eu estou fazendo 7, 6, 5 e 4. Por quê? Eu estou começando com 7 e escolhendo como se a ordem importasse. Então, seriam 4 espacinhos, né? Seriam 4 espacinhos se eu fosse fazer com a ordem contabilizando. Seria 7 no primeiro, 6 no segundo, 5 no terceiro e 4 no último. E divido pelo número de vezes que cada combinação dessas está sendo contabilizada caso a ordem fosse levada em conta, que é o quê? É o fatorial do número de lugares. Como cada combinação escolhida aí teria 4 objetos, é só a gente fazer as permutações desses 4. Daria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, qualquer combinação é só fazer isso aí que vai dar o resultado. Não precisa decorar nenhuma fórmula, não, tá? Ou você lembra que é só
fazer como se a ordem não importasse e depois dividir pelo fatorial do número do número de lugares para desconsiderar a ordem depois, ou então faz desse jeito que eu expliquei. Coloca o fatorial do número de lugares embaixo e em cima você começa com de objetos e vai diminuindo de um em um até ter o número de termos que tem embaixo. Aí aqui, para fazer a conta e ver quanto é que dá esse resultado, é só simplificar, tá? Aqui, ó, dá para cortar esses dois com 6, esse 4 aqui com esse 4, então ficou 7 vezes 5, dá 35. Tá certo? Então, em geral, como é que a gente faz? Combinação de N objetos para lugares. Então, aqui seria pensando mais em uma fórmula, tá? Porque vai ter casos depois em que a fórmula do número de combinações vai ser importante. Então, vamos ver como é que fica essa fórmula usando os casos que a gente fez aqui, tá? Se eu tivesse combinação de 7 objetos para 4 lugares, como é que fica? Então, pelo que eu falei, fica embaixo 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. E em cima 7, 6, 5 e 4. Isso aqui é o que dava pelo que eu falei, tá? Para eu ver como é que fica, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo para ver como é que fica como é que fica a minha fórmula. Vai ficar assim. Então, em cima eu não tenho 7 fatorial não, né? Porque eu estou encerrando lá no 4. Se fosse 7 fatorial, eu ia ter que continuar até o 1. Então, eu ia ter vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que se eu multiplico por isso aqui em cima, eu também tenho que dividir por isso. 3 vezes 2 vezes 1. Se eu fizer isso, eu estou modificando o meu resultado? Não, né? Porque eu multipliquei e eu dividi também pela mesma quantidade. Então, eu estou multiplicando, na realidade, tudo estou multiplicando tudo por 1, né? Não estou modificando em nada. Só que escrevendo desse jeito agora, em cima ficou o quê? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, em cima eu tenho 7 fatorial. E embaixo? Embaixo eu tenho 4 fatorial vezes 3 fatorial. Ó, então, a gente chegou numa espécie de fórmula aqui, tá? Só envolvendo fatoriais. Se fosse no outro caso, combinação de 5 para escolher 3, como era que ficava? 3 vezes 2 vezes 1, e em cima 5 vezes 4 vezes 3. Aí eu vou complementar aqui até ficar fatorial de 5 em cima. Então, vezes 2 vezes 1 em cima, vezes 2 vezes 1 embaixo. Fazendo assim, agora em cima ficou o quê? 5, 4, 3, 2, 1 é 5 fatorial. E embaixo eu tenho 3 fatorial, 2 fatorial. Então, já dá para a gente ver como é que fica nessa fórmula, né? Vê, o 7 fatorial é quem? É esse 7 daqui, ó. Certo? É esse 7 daqui. Que no nosso caso geral é o n. Então, em cima eu tenho n fatorial. Certo? E em cima eu tenho n fatorial. E embaixo, de onde veio esse termo aqui, ó? Esse 4 fatorial veio de onde? Veio daqui. Então, embaixo eu tenho obrigatoriamente que dividir por p fatorial. Mas também tem esse 3 aqui, ó. Esse 3 veio de onde? 7 menos 4. 7 menos 4. Aqui faz sentido também. Em cima eu também tenho o n. Embaixo eu também tenho o p. Lembra? O n é esse, tá? E o p é esse aqui. E o outro termo que eu tenho é quanto? 5 menos 3. Então, é a diferença dos dois. Então, fica vezes n menos p fatorial. A fórmula é essa. Eu não recomendo decorar essa fórmula para resolver os exercícios, não, tá? Eu só vou precisar ter essa fórmula porque em determinadas situações ela vai ser útil. Especialmente quando a gente fala sobre o binômio de Newton, por exemplo. Pode ser que ela seja mais útil lá. Mas, para fazer qualquer exemplo de combinação, não precisa decorar isso. É só você se ligar na ideia que eu usei aqui nesse slide para fazer a conta. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, né? Ok, maravilha. Então, vamos continuar aqui para outro slide. Então, o que é que a gente tem aqui, né? A gente tem uma combinação simples.
Tem alguém pedindo para entrar. É uma combinação simples, combinação de N, P, A, P, certo? Combinação de N elementos escolhidos de P em P, certo? Então, combinação de N, você tem que pegar N para escolher P objetos sem importar a ordem. Isso aqui é a forma como a gente lê esse termo, tá? São N objetos para P lugares. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos? Vamos fazer alguns exemplos. Vamos começar com alguns mais simples, depois a gente vai elaborando, tá? Eu não estou com eles digitalizados aqui não, tá? Mas depois eu posso digitalizar e mandar. Aí vem, a primeira pergunta é a seguinte: quantos subconjuntos de três elementos podem ser formados a partir de um conjunto com 8 elementos? Certo? Então, primeiro vamos tentar interpretar para ter certeza que isso aqui é um problema sobre combinações, tá? Por que que eu sei que é sobre combinações? Porque a questão está falando sobre subconjuntos. Em um, em um conjunto, é relevante a ordem com que os elementos dele estão sendo listados? Tipo, se eu escrevo o conjunto das vogais, digamos, se eu escrevo ele assim, A, E, I, O, U, ou se eu escrevo ele assim, E, O, A, U, I, é o mesmo conjunto ou é um conjunto diferente aqui? É o mesmo conjunto, tá? Em um conjunto, só importa se o objeto ele aparece ou não. Não importa se ele mudou a ordem, nem importa se ele aparece várias vezes, certo? Se eu escrevesse como A, E, I, O, U, também é o mesmo conjunto, porque não importa que o A apareceu várias vezes, só importa que ele aparece, certo? Se ele aparecer várias vezes ou se ele aparecer só uma vez, para um subconjunto, dá no mesmo, tá? Então fica redundante escrever o elemento várias vezes, por isso que ninguém escreve, só escreve uma vez. Então, como falando sobre conjuntos, a ordem nunca importa, então é um problema sobre combinações. Até aqui, tá tudo tranquilo, né? Então, eu tenho 8 elementos e eu tenho que escolher, dentre esses 8, tenho que escolher 3 para formar o meu subconjunto. Então, bem, é uma combinação de 8 elementos para escolher 3, beleza? É uma combinação de 8 elementos para eu escolher para eu escolher 3. Então, como é que eu faço aqui? Da forma que eu expliquei, vai ser uma fração. Embaixo, fatorial do número de lugares, que aqui seria 3. Então, 3 vezes 2 vezes 1. E em cima, eu começo com o número de objetos, que é 8, e vou reduzindo de 1 em 1 até ter o mesmo número de termos que eu tenho embaixo. 8, 7, 6. Pronto. Tudo que eu tenho aqui embaixo dá 6, tá? Então fica 8 vezes 7, 7 vezes 8, 56. Alguma dúvida aqui? Vamos aproveitar que a gente está fazendo exatamente esse exemplo e vamos demonstrar aqui, tá? Uma certa propriedade de conjuntos. Então, vê só. Se eu somasse
essas coisas aqui. Combinação de 8, para não escolher nenhum elemento, mais combinação de 8 para escolher um, mais combinação de 8 para escolher 2, mais de 8 para escolher 3, todas, tá? Mais de 8 para escolher 4, mais de 8 para escolher 5, mais 8 para escolher 6, mais 8 para escolher 7, mais 8 para escolher 8. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Mais 8 para escolher 8. Quanto que vai dar isso? Primeiramente, quanto é que dá isso daqui? De quantas maneiras, tá certo? Que a gente pode começar com um conjunto de 8 elementos, escolher dentro desse conjunto 8 elementos, sem considerar a ordem. Qual o número de formas que eu tenho de fazer isso? Isso aí seria 8 fatorial? Não. Porque, vê, 8 fatorial estaria pensando o quê? Eu estou pensando na ordem. Eu estou olhando para a ordem aqui. Se eu faço só 8 fatorial, estou vendo quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto. Beleza? Estaria vendo na ordem. Agora, se eu tenho 8 coisas, e dentre essas 8, eu quero escolher 8, e a ordem não importa, eu tenho quantas formas de fazer isso? Só uma, que é escolher todo mundo. Não é não. Ninguém vai ficar de fora. Então, eu tenho que pegar 8 de um grupo de 8, sem considerar a ordem. Então, eu não tenho que escolher, só tenho aquela opção lá. Então, só tem uma opção, tá? A mesma coisa é o seguinte, ó, se eu tenho que escolher, sei lá, 3 jogadores, não 3 jogadores não, se eu tenho que escolher 3 alunos na minha sala, vê, aqui tá com 21 pessoas, mais duas, mais duas sou eu, tá? Uma é a minha apresentação e a outra sou eu mesmo, então tem 19 alunos aqui. Então, se eu tivesse que formar alguma comissão da turma com 19 alunos que estejam presentes hoje, eu posso fazer isso de quantas maneiras? De uma maneira só, que é escolher todo mundo que está aqui. Beleza? Então, sempre que for combinação de 8 para escolher 8, de 7 para escolher 7, de 10 para escolher 10, de N para escolher N, sempre dá 1. Todo mundo está de acordo com isso? Porque como você tem 8 coisas e tem que escolher 8 coisas sem importar a ordem, só tem uma forma. Então, isso dá 8. Se fizer da maneira que o senhor falou e fizer 8 sobre fatorial, daria 1. Então, vamos ver o que é que daria na forma que eu falei, tá? Porque aqui eu quero chegar numa coisa importante, de quanto que é 0 fatorial, tá? De quanto que é 0 fatorial, porque eu não mencionei isso até agora ainda, e eu quero usar esse exemplo justamente para justificar quanto é que dá 0 fatorial. Beleza? Então, a gente já sabe que combinação de 8 para escolher 8 tem que dar 1, pela lógica. Pela lógica, tem que dar 1. Então, isso aqui dá 1. Mas se eu fizer pela fórmula, daria o quê? Combinação de 8 para escolher 8, daria, né? Eu podia fazer fatorial do número de lugares, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, e em cima 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seria outra forma de visualizar que é 1. Beleza. Mas olhando pela fórmula que eu expliquei, isso daria o quê? Dá 8 fatorial sobre P fatorial, né, que é 8 também, vezes N menos P fatorial. Então, é vezes 0 fatorial, que 8 menos 8 dá 0. Só que aí cancela aqui, ó. Então, 1 sobre 0 fatorial tem que dar quanto? Tem que dar 1. Então, 0 fatorial é 1, certo? 0 fatorial tem que ser 1 para que as coisas aqui façam sentido. Beleza? Que 1 fatorial é 1 é aceitável, né? Porque você vai fazer o quê? O que é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Que seria 5 fatorial? 5, 4, 3, 2, 1. Você começa no número e vai multiplicando sempre, reduzindo de 1 em 1 até chegar em 1. Se for 1 fatorial, você começa em 1 e já acabou. Então, só ficou aquele 1 lá e pronto. Então, é natural que 1 fatorial seja 1. Agora, que 0 fatorial seja 1 não é tão natural, não.
Porque você começa em 0, vai diminuindo de 1 em 1 até chegar em 1, isso nunca vai acontecer, né? Mas por que 0 fatorial é 1? É para que essas fórmulas todas funcionem. Beleza? Pronto. Combinação de 8 para escolher 8 dá 1. E quanto é que dá a combinação de 8 para escolher 0? Quanto é que dá esse aqui? Quanto é que dá esse? Vamos pensar primeiro pela lógica, tá? Eu tenho 8 coisas e não quero escolher nenhuma. De quantas formas que eu posso fazer isso? É até estranho, né? De a gente pensar. Se eu tenho 8 coisas e não quero escolher. Bem, aqui o Humberto falou que é 8. 8 seria aquele segundo número ali, a combinação de 8 para escolher 1. Combinação de 8 para escolher 1, aí tem 8 formas, porque você tem 8 coisas e você tem 8 opções para escolher aquela que você quer. Aí dá 8 mesmo. Mas combinação de 8 para escolher 0, só tem uma forma de se fazer isso, que é não fazer nada. É meio estranho, fica meio abstrato, mas vamos fazer pensando na fórmula. Como é que seria isso aqui pela fórmula? 8 fatorial sobre... Então, lembra, é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Então, fica embaixo 0 fatorial, que é o meu p, vezes 8 menos 0 fatorial, n menos p fatorial. Então, 8 fatorial cancela com 8 fatorial, restou só 1 sobre 0 fatorial, que é 1 também. Então, se você tem 8 coisas e não quer escolher nenhuma, só tem uma forma de se fazer isso também, que é não fazer nada. É meio abstrato de pensar assim, mas é o que a fórmula está dizendo para a gente. Beleza? Aí, observa o que aconteceu. O primeiro termo dali, dessa minha soma, e o último termo deram o mesmo resultado. Os dois deram iguais a 1. Tá certo? Tanto combinação de 8 para escolher 0 e combinação de 8 para escolher 8, os dois deram iguais a 1. Vamos seguir. Quanto é que vai dar a combinação de 8 para escolher 1? Aí é o que eu tinha falado. Eu tenho 8 coisas e quero escolher uma. Então, eu posso fazer isso de 8 maneiras. Todo mundo concorda com isso? Então, esse aqui dá 8. E esse? Também dá 8? Se eu tenho 8 coisas e quero escolher é, se eu tenho 8 coisas e eu quero escolher 7, concorda que escolher 7, as 7 que eu vou escolher, é a mesma coisa que escolher aquela que eu não vou levar? Tipo, eu tenho 8 laranjas que estão disponíveis para eu escolher lá no mercado. E eu quero pegar, quero escolher, digamos, 7 delas. Concorda que escolher 7 é a mesma coisa que selecionar aquela que eu não vou levar? É a mesma coisa, não é? E de quantas formas que eu posso escolher uma para não levar? 8 também. Tá fazendo sentido para vocês? Tá, né? Beleza. Então, o que é que eu quero dizer? Que essa aqui também é 8, tá? E mais, agora pensa que é assim, ó. Eu tenho essa e essa. Vamos lá. Se eu tenho 8 laranjas lá, e eu quero escolher 6 laranjas, lá dentre as 8, sem importar a ordem, para eu levar para casa. Concorda que escolher 6 para levar é a mesma coisa que escolher 2 para não levar? Todo mundo? Por conta disso, combinação de 8 para escolher 2 tem que dar o mesmo valor de combinação de 8 para escolher 6. Tem que dar o mesmo valor. Mesma coisa com as outras. Combinação de 8 para escolher 3 tem que dar igual a combinação de 8 para escolher para escolher 5. Tem que dar igual, certo? Por esse argumento lógico que eu dei aqui. Se eu tenho 8 laranjas e eu quero escolher 3 delas sem importar a ordem,
é a mesma coisa que eu selecionar as 5 que eu não vou escolher, também sem importar a ordem. Então, combinações assim são chamadas combinações complementares, tá? Quando é que eu tenho combinações que são complementares? É quando eu tenho o mesmo número de objetos, então é 8 e 8 nas duas, mas o número de lugares, a soma deles dá o número de objetos, certo? Como assim? Vamos voltar para os exemplos aqui. Ó. Aqui eu tenho combinação de 8 para escolher uma e combinação de 8 para escolher 7. Essas duas são complementares. Por quê? As duas têm o mesmo n, que é 8, e se eu somar os números de lugares, é 1 mais 7 dá 8. Então, sempre que eu tenho combinações complementares, o que acontece? Elas dão o mesmo resultado, certo? Mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho essa e essa. As duas têm o mesmo n, que é 8, em ambos os casos, tá bom? E se eu somo o 3 com 5, dá 8. Então, são combinações complementares. Elas têm que dar o mesmo resultado. Vamos ver que dá igual realmente? Como é que eu faço essa aqui? Como é que eu faço essa aqui? Essa vai dar, no denominador, fica assim, 3 vezes 2 vezes 1. E em cima, eu começo com 8 e vou diminuindo de 1 em 1 até chegar no mesmo número de termos que eu tenho embaixo. 3 vezes 2 dá 6, 7 vezes 8, 56. A gente já tinha feito essa conta aqui, né? Aliás, a gente fez essa conta. Não, a gente fez essa conta, foi aqui em cima. Estou viajando. E quanto é que dá essa daqui? Embaixo eu boto 5 fatorial, então 5, 4, 3, 2, 1. E em cima, começo no 8 e reduzo de 1 em 1 até chegar no número de termos que eu tenho embaixo. 3 vezes 2 cancela com 6, 5 com 5, 4 com 4, deu 7 vezes 8 do mesmo jeito, tá? Então, eu digo que as combinações são complementares em que situação? Então, combinação de N para escolher P e combinação de N para escolher K são combinações que são complementares se a soma do P com o K der o N. Quando acontece isso, são iguais. Tá certo? Então, digamos que eu tivesse que fazer esse cálculo aqui, a combinação de 17 para escolher 15. É fácil de fazer isso? Só que fica uma coisa muito gigante. Eu vou ter que botar o quê? No meu denominador, 15 fatorial, 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, blá, 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 blá. E em cima, eu vou ter que reduzir o 17 de 1 em 1 até ter o mesmo número de termos que eu tenho embaixo. Ou seja, vou ter que reduzir até ficarem 15 termos em cima. Só que como eu sei que combinações complementares são iguais, qual seria a combinação que seria igual a essa, que seria complementar a ela? Seria combinação de 17, só que aqui o outro termo seria o quê? 2. 2. Quando eu somar ele com 15, tem que dar 17. Então, teria que ser combinação de 17 para escolher 2. Só que essa é bem mais rápido de a gente calcular. Porque é só botar no denominador 2 vezes 1, 2 vezes 1, e em cima 17 vezes 16. Aí simplificou aqui, ó, deu 17 vezes 8, que dá 80 mais 56, dá 136. Tá? Então, em certos casos, é mais fácil fazer a combinação que é complementar àquela. Por quê? Porque as contas ficam menores. Tá? Então, essa é uma propriedade útil aí, que facilita as nossas contas em alguns momentos. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, tá? Para o outro exemplo. Então, vê. Quanto é que dá esse daqui? Eu vou ter 2 vezes 1, 8 vezes 7. Então, cancela aqui, ficou 4, deu 28. Aí, esse aqui também tem que dar 28. E 8 para escolher 4 vai dar 4, 3, 2, 1.
8, 7, 6, 5. Aí cancelou 6 com 6, 4 com 8, ficou 2. 5 vezes 7 daria 35, vezes 2, 70. Então, somando tudo, deu o quê? Deu 1, mais 1 de cá, deu 2. Então, vamos somar aqui, tá? 2. Aí eu tenho 8 mais 8, tem 8 de um lado e 8 do outro, deu 16. Mais 28 daqui com 28 de cá, deu 56. Mais 56 daqui com 56 de lá, deu 56 vezes 2, né? 56 mais 2 vezes. Mais o 70. Se eu somar tudo isso, vai dar o quê? Somando tudo isso, vai dar 56 mais 56 mais 56 mais 70 mais 18. Isso dá 256. 256. 256. 56, miserável. 256. Quanto é que dá 256? É 2 elevado a 8. 2 elevado a 8. Ah, pronto. Humberto perguntou aqui. Então, descobrir a complementar reduz o cálculo. Sim, reduz o cálculo, porque fica um fatorial menor para colocar lá embaixo, tá? 256, ele é o quê? Ele é 2 à oitava, tá? 2 à oitava. E se eu somo todas essas coisas que eu fiz aí, o que é que a gente fez na realidade? A gente pegou todos os subconjuntos com nenhum elemento, que seria só o vazio, todos que têm um elemento, todos que têm só 2 elementos, que tem 3 elementos, que tem 4 elementos, que tem 5, que tem 6, que tem 7 e que tem 8. Então, fazendo isso, a gente somou, a gente está gerando todos os subconjuntos, tá certo? Todos os subconjuntos de um conjunto com 8 elementos. A gente está gerando a quantidade total de subconjuntos que existem em um conjunto com 8 elementos. E qual que seria outra forma de fazer isso? Qual seria a outra forma que eu teria de determinar o total de subconjuntos que existem para um conjunto com 8 elementos? Eu olho para cada elemento, certo? Cada elemento eu tenho que escolher se esse cara vai estar no meu subconjunto ou se ele não vai estar. Todo mundo está de acordo com isso? Se o meu conjunto fosse A, E, I, O, U, eu olho para a letra A. A letra A eu escolho, ela vai entrar no subconjunto ou ela não vai entrar? Então, para a letra A eu tenho duas escolhas. Para a letra A eu também tenho duas escolhas. Ela entra ou ela não entra. E o fato de ela entrar não tem nenhuma relação com o fato de o A entrar ou não. Então, são etapas sucessivas e independentes. Então, qual é o total de subconjuntos que eu tenho para um conjunto com 8 elementos? 2 à oitava, porque para cada elemento ele tem duas escolhas. Ou ele entra no subconjunto, ou ele não entra. Então fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 8 vezes 2 à oitava. Então, fazendo essa conta que está aí no quadro, a gente está fazendo o quê? Determinando o total de subconjuntos que existem para um conjunto com 8 elementos de duas formas. De uma forma, está fazendo o quê? Somando todas as combinações possíveis. Os subconjuntos com 0 elementos, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7 e com 8. E de outra forma, pensando pelo princípio multiplicativo. Então, a fórmula que a gente está deduzindo aqui na realidade, ela é a seguinte, essencialmente. Ó. Se eu somo combinação de n para escolher 0, mais combinação de n para escolher 1, mais combinação de n para escolher 2, mais blá, 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 até combinação de n para escolher n, se eu somo todas essas, vai ter que dar o quê? Sempre 2 elevado a n, certo? Isso aqui é uma propriedade que vai ser útil mais na frente. Tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar agora, tá? Se não, a gente vai passar para o próximo exemplo. Ô, professor, uma combinação de 0 elementos, aí não teria nada não, né? Seria 0. Uma combinação de 0 para escolher 0? Não, por exemplo, uma combinação de 0 para escolher 2. Ah, Aí não faz sentido não, tá? A gente só pensa com mais objetos do que lugares. Na pior das hipóteses, igual, tá? Ah, tá O certo. N não pode ser menor do que o P. Certo. Tá certo?
Humberto perguntou aqui, pensei que o 2 seria para considerar N e P. Então é só pela escolha mesmo, certo? Tá falando de que 2? Do 2 do 2 elevado a N? Então, não é do N e do P, porque para fazer dessa forma do 2 elevado a N, a gente está pensando de outra forma. A gente está pensando no total de subconjuntos, você olhando para cada elemento e decidindo se ele entra ou não entra no subconjunto, certo? Cada elemento tem duas opções. Ou ele vai entrar no subconjunto, ou ele não vai entrar. Então, como são duas escolhas para cada elemento e são n elementos, aí fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes. Aí dá 2 elevado a n. Por isso que ficou assim. Tá? Esse 2 elevado a n ele não tem nada a ver com o n e o p do outro lado, não, tá? Só tem a ver com o n porque fica 2 elevado ao número de objetos que a gente tem, número de elementos do conjunto. E o p ele entra de outra forma do outro lado. O p me diz assim, ó. Que é combinação de n para escolher 2, com o P igual a 2. O que é que significa isso? É o total de subconjuntos que existem com dois elementos. Certo? Com dois elementos. Quando eu somo todas as combinações que tem do lado esquerdo, eu estou pegando todos os subconjuntos com 0 elementos, que só tem um, que é o vazio, mais todos que só tem um elemento, mais todos que só tem 2 elementos, mais todos que só tem 3 elementos, mais até o único que tem n elementos, certo? Também. Então, eu estou somando o total de subconjuntos de duas formas. Estou fazendo essa conta de duas formas. Em análise combinatória, tem muito desse tipo de argumento. Você demonstra alguma fórmula usando argumentos combinatórios. Você poderia fazer essa demonstração usando alguma técnica de demonstração, como indução, por exemplo, que a gente nem falou aqui nessa disciplina, tá? Mas é uma forma de demonstração em matemática. Podia tentar fazer assim, ou então tentar manipular a sua expressão algebricamente para chegar no 2 elevado a n no final, que é muito complicado. Mas fazer a demonstração usando argumentos de combinatória é demonstrar somente usando raciocínio lógico. Tá? Vamos para outro exemplo? Se vocês quiserem perguntar mais algo também, vocês fiquem à vontade, tá? Então, o exemplo agora vai ser o seguinte. De uma equipe com 10 pessoas, quantas comissões de 4 pessoas podem ser formadas? Então, aqui eu estou querendo formar uma comissão, tá? Então, eu não estou dizendo, tipo, tem o presidente da comissão, tem o tesoureiro da comissão, tem o vice-presidente e tem, sei lá, alguma outra função aí. Não é isso, não. Tá? Eu estou querendo só escolher as pessoas que vão entrar. Beleza? Eu só querendo só escolher as pessoas. Não estou colocando funções diferentes para eles, não. Só querendo escolher. Então, se eu escolho, sei lá, João, José e Arthur para a comissão. Muda algo se eu escolher José, Arthur e João? São 4 pessoas, beleza. Ainda estaria faltando uma, mas muda algo? Não, porque aqui eu só quero saber quem entrou para a comissão e não quem vai ser o quê. Tá claro? Então, sempre que eu falo quantas formas eu tenho de formar alguma comissão com aquele grupo de pessoas, eu não estou contando a ordem. Porque eu só quero escolher quais pessoas que vão participar da comissão. Se fosse tipo, uma delas vai ser o presidente, aí já mudou, porque tem uma pessoa que está diferenciada em relação às outras.
Beleza? Mas como falou somente comissões com 4 pessoas, então a ordem aqui não importa. Beleza? Sempre que vocês virem a palavra comissões, comissão, a ordem não vai importar. Vocês só tomem cuidado para ver se a questão fala mais alguma coisa, mais alguma informação, tipo, quantas comissões com 4 pessoas podem ser formadas, sendo que uma delas vai ser o presidente. Aí, nesse caso, quem é o presidente é relevante, né? Se eu mudo a pessoa que é o presidente, a comissão vai estar diferente. Então, nesse caso, a ordem importa parcialmente. Para o presidente, ela é relevante, mas para as outras, não é relevante. Tá dando para entender? Por isso que fica complicado o assunto, porque você tem que entender o que a questão está falando, interpretar e decidir como é que você vai resolver. Mas do jeito que está aqui, eu tenho 10 pessoas e eu preciso escolher apenas 4 delas, sem levar em consideração a ordem. Então, é só fazer o quê? Combinação de 10 para escolher 4. Então, isso vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E em cima, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Pelo que eu expliquei antes, tá? O 2 cancela com o 8, né? Na verdade, eu vou fazer logo assim. O 2 vezes o 4 que eu tenho aqui cancela com o 8. E esse 3 cancela com o 9, ficando somente 3 aqui em cima. Aí eu tenho o quê? Agora, 7 vezes 3 dá 21. 21 vezes 10, 210. Alguma dúvida? Beleza? Pronto. Por que ficou 3? Porque ele tinha simplificado o 9 com o outro 3 que tinha embaixo, tá? Tinha 9 em cima e tinha 3 embaixo. Aí o 9 cortou com 3 e restou 3 em cima. Tá certo? Tudo bem? Beleza. Deixa eu modificar aqui só um pouquinho para resolver da forma que eu estava falando. E se uma das pessoas fosse presidente? Tá? E se uma das pessoas for presidente? Então, eu ainda vou escolher 4, tá? Só que das 4, um vai ser o presidente. Então, como que eu poderia resolver isso? Nesse caso. Eu posso fazer em 2 etapas. Primeira coisa a fazer é escolher quem vai ser o presidente. Então, etapa 1, escolher o presidente, escolher quem vai ser o presidente. Eu posso fazer isso de quantas maneiras? Tem 10 10? pessoas, né? Oi? 10. 10 maneiras, tá? É só para escolher das 10 quem vai ser o presidente. Então, tem 10 escolhas. Certo? Tem 10 escolhas. Etapa 2, completar a comissão. Todo mundo entendeu por que na etapa 1 são 10 escolhas? E na 2? Na 2, agora, faltam escolher quantas pessoas? 9. Eu ainda tenho 9 disponíveis, mas dessas 9, eu preciso escolher quantas agora? 3, né? Exatamente.
E para essas outras que eu tenho que escolher, a ordem não importa, porque é só formar a comissão. Então, aqui vai ser combinação de 9 para escolher 3. Então, vai dar 3 vezes 2 vezes 1, e em cima 9, 8, 7. Aí dá a nossa resposta. O 3 cancela com 9, dá 3. 2 cancela com 8, dá 4. Aí eu fico com esse 4 vezes o outro 3, dá 12. 12 vezes 7 dá 84, tá certo? Então deu 84 vezes 10, 840. Essa seria uma forma. Qual que seria a outra forma? Fazer na ordem inversa. Primeiro eu escolho quem vai estar na comissão, certo? Que o total de formas de escolher isso, quem vai estar na comissão, eu posso fazer de 210 maneiras, que é a resposta da outra forma. E depois disso, dentre as 4 pessoas que eu escolho quem vai ser o presidente. Eu escolho quem vai ser esse presidente. Então, dentre as 4, para escolher quem vai ser esse presidente, eu posso fazer isso de quantas maneiras? É 4. Só 4, tá? Não é 4 fatorial, não. Só é 4 mesmo. Certo? Porque eu só quero escolher uma coisa agora. Só quero escolher quem vai ser o presidente. Eu já escolhi quem vai entrar na comissão. Agora, dentre esses 4, eu escolho um deles para ser o presidente. Então, eu tenho 4 escolhas. Posso escolher qualquer um dos 4 que eu escolhi para estar na comissão. Então, qual seria a outra forma de fazer? A resposta da primeira parte, 210, vezes 4. Aí dá 840 também, igual ao que deu ali embaixo. Juro que não estou entendendo porque tem que cortar esses aí. Pode me explicar? Porque tá numa fração. Tá numa fração, ó. Tá 9 vezes 8 vezes 7 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Então, se eu tenho essa multiplicação aí com essa divisão, eu posso simplificar aqui para fazer a conta mais fácil. Se eu multiplicasse tudo e depois dividisse, daria a mesma coisa. Se quiser ver aí, eu faço a conta rapidinho aqui. Ó. 987 dá 504 sobre 6. 504 sobre 6 dá 84, mesma coisa. Tá? Aí é mais fácil simplificar assim logo antes do que multiplicar tudo e depois dividir. As contas ficam menores se você corta logo, tá? Não é obrigado, não, mas fica mais fácil com os números mais baixos. Tá certo? Deixa eu ver mais um aqui. Ok, vamos lá para a próxima questão. Quantas Peraí, deixa eu ver um aqui que seja mais. Pronto. De um grupo. De um grupo de 10 alunos. De 10 alunos, sendo 4 meninos. E 6. Calma, que é ao contrário aqui, tá? Sendo 4 meninas e sendo 6 meninos. De quantas formas pode-se pode-se escolher um grupo de 5 pessoas
com ao menos 2 meninas. Certo? Então, tem 10 pessoas. Professor, boa noite. Essa aula vai ficar salva onde? Ela vai ficar lá no Avatar. Tá? Eu vou enviar ela para o meu YouTube e aí eu vou colocar o link da aula lá no Avatar. Tá? As outras aulas já estão salvas lá também. Então, vocês podem assistir lá também depois, tá? Se quiserem. Então, eu tenho um grupo com 10 pessoas. Eu quero formar como se fosse comissões, né? Com 5, mas tem que ter pelo menos 2 meninas aqui. Então, como é que eu posso fazer? São cinco pessoas. Então, eu poderia colocar 2 meninas. Vamos botar assim. Poderia colocar 2 meninas e 3 homens. Para não escrever menino e menina, que senão vai ser MM, né? Não vai ficar muito. Não vai dar para diferenciar muito. Poderia colocar 3 meninas e 2 meninos. Ou poderia colocar 4 meninas e um menino. Só tem essas formas. Por quê? São pelo menos 2 meninas e o total de meninas que tem são 4. Então só tem essas opções aqui. Então, para eu fazer desse jeito, eu tenho que fazer 2 escolhas. Quais meninas vão entrar e depois quais meninos vão entrar. Para eu escolher quais meninas vão entrar, eu tenho que escolher o quê? A ordem importa. É só para formar um grupo, né? Não importa aqui quem é o líder do grupo, quem é o representante do grupo, não tem isso. Então é só para formar o grupo. Então a ordem não importa. Como são 4 meninas, então para eu escolher 2 e a ordem não importa, é uma combinação de 4 elementos para escolher 2. E depois são etapas sucessivas e independentes. As meninas que eu escolhi não influenciam nos meninos que eu vou poder escolher. Eu poderia complicar mais a questão, tá? Dizer, tem uma menina que é brigada com um menino e não podem ficar eles juntos. Aí poderia complicar mais a questão. Mas essa aqui não tem nada disso. Então, na segunda etapa, eu tenho que fazer o quê? Dentre os 6 meninos, escolher é, é, 3 deles para entrar no grupo, sem importar a ordem. Então, vai ser uma combinação de 6 elementos para escolher 3. Então, isso é o que dá nesse formato aqui. No segundo formato, eu tenho que escolher 3 meninas. Então, eu tenho que escolher dentre as 4 meninas. Tenho que escolher 3. E depois, dentre os 6 meninos, tenho que escolher 2. E na última forma, eu tenho que escolher dentre as 4 meninas, tenho que escolher 4 meninas. E depois, dentre os 6 meninos, tenho que escolher 1. Quanto é que dá isso, então? Vamos fazer aqui embaixo. Combinação de 4 para escolher 2. Isso dá 4. Bem, como é que faz, né? 2 vezes 1 embaixo e em cima 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. 12 sobre 2 dá 6. Então, aqui eu tenho 6 vezes combinação de 6 para escolher 3. Então, vai dar 6 para 3. Embaixo eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. E em cima, 6 vezes 5 vezes 4. Cancelou 6 aqui com 6, deu 20. Então, nesse primeiro formato aí, eu tenho 6 opções para escolher as meninas e 20 para escolher os meninos. Dá 120 escolhas possíveis. Na segunda, eu tenho que escolher 3 meninas de um grupo que tem 4 meninas. Então, só tem 4 escolhas, né? Eu tenho que selecionar aquela que eu não vou escolher. É a mesma coisa que fazer combinação de 4 para escolher uma, que são complementares, né? Pelo que eu falei antes, todo mundo tá ligado, né? Então, combinação de 4 para escolher 3 é a mesma coisa que combinação de 4 para escolher uma, que dá 4. Sempre que for combinação de n, vírgula 1, que o P for 1, o resultado dá igual a n. Tá certo? Todo mundo entendeu isso?
Então, esse primeiro termo aqui daria 4, e o segundo? Combinação de 6 para escolher 2. Então, vai dar 2 vezes 1, e em cima 6 vezes 5. 6 vezes 5 dá 30, 30 sobre 2 dá 15. 4 vezes 15, 60. E no último formato, aí a combinação de 4 para escolher 4, como a gente falou antes, sempre esse caso vai dar 1, certo? Sempre que for combinação de n, vírgula n, sempre dá 1, vezes combinação de 6,1. É combinação de 6 coisas para escolher uma, dá 6. Combinação de n, vírgula 1 sempre dá n. Então, o segundo termo aqui dá 6. Então, deu 6, né? 1 vezes 6 dá 6. Então, o total de casos é o quê? Ou é esse caso aqui primeiro, com duas meninas e com 3 meninos, ou é o segundo com 3 meninas e 2 meninos, ou é o terceiro com 4 meninas e 1 menino. Então, para eu saber qual é o total, é só eu somar tudo aqui, tá? 120 mais 60 dá 180, mais 6, 186 é o resultado. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? A gente vai fazer mais exercícios desse tipo na semana que vem, tá? Tanto desse Professor, Oi, Thaleson, pode falar. rapidinho. Aí, no caso, quando faz todas as combinações, tem que somar, né? E não multiplicar os casos. Porque ou é 2 com 3, ou é 3 com 2, ou é 4 com 1. Como são casos que é uma coisa, ou a outra, aí você soma. Ah, tá No certo. caso que é duas meninas e depois 3 meninos, são etapas sucessivas. Primeiro escolher as meninas, depois os meninos. E as escolhas são independentes. Aí multiplica. Certo? Certinho. Beleza? Beleza. E aí, pessoal, tudo certo? Então, pronto, eu vou finalizar a gravação. Agora mesmo eu já coloco os slides, tá certo? Vou colocar também esses exercícios lá com as respostas, beleza? Também com mais alguns. Fica outra lista extra. E a gravação eu coloco assim que for possível, tá? Porque eu tenho que esperar o Meet me enviar lá no e-mail, tá? Deixa eu finalizar a gravação aqui.